Meu nome é Aparecida Linhares Pimenta, eu sou médica, sou sanitarista, assumi a Secretaria de Bauru pela primeira vez em 1985 e saí da gestão municipal em 2014, quando eu saí da gestão de Poços de Calda. Nesses quase 30 anos, eu fui secretária municipal, uns 25 anos, e os outros 5 fui diretora de saúde, fui assessora de secretária, e tive uma pequena experiência de menos de 2 anos no Ministério da Saúde. Então, a minha vivência é na gestão municipal. E sempre tive uma proximidade muito grande, uma participação muito grande, tanto com o Conasens como com o COSENS de São Paulo. Eu sou a primeira presidente e fundadora do COSENS de São Paulo, depois voltei a ser presidente mais 2 vezes, e, atualmente, eu sou assessora do COSENS São Paulo. Então, eu gosto da coisa, né? E eu queria dar os parabéns para o Conasens, né? Assim, a história vai ser escrita, né? E ou a gente escreve com o nosso olhar, ou outros vão escrever com outros olhares e, com certeza, vão omitir muito das coisas que nós achamos importante. E é muito diferente você falar, participar de congresso, do que você escrever. Então, acho que essa iniciativa é muito importante, assim como queria também aproveitar a oportunidade parabenizar o Flávio Goulart, que eu acho que pelo menos para mim, né, o livro dele é uma referência, porque ele conta um pedaço da história do Conasens que ninguém mais conta, né? Assim, tá? Acho que é super importante esse resgate. Então, parabéns, né, para a atual diretoria. Acho que nós temos que contar a história na visão daqueles que viveram esse processo de construção do SUS no município, que não é mais certo nem mais errado do que quem viveu esse processo no Ministério da Saúde, quem viveu em secretarias de Estado, quem, na academia, se debruçou sobre os avanços e os problemas da construção do SUS, mas que tem que ser contado, né? Porque eu acho que, senão, a gente vai ficar com uma lacuna na história importante. Estou ouvindo o Flávio aqui, né, e também pensando um pouco, desde o dia que a gente recebeu o convite, né, nessa nossa conversa aqui, que, além de ter muito afeto, né, reencontros, eu acho que tem uma responsabilidade mesmo do que a gente vai falar aí para as novas gerações. E acho que uma coisa importante, assim, não dá para entender a história do SUS, né, nem a história do Conasens e de uma parte importante dos COSENS. Eu acho que o COSENS de São Paulo, o COSENS do Paraná, tem 3 ou 4 COSENS que são mais ou menos da mesma idade, né, que foram formados, né? Eu acho que é Paraná, São Paulo, Minas, por isso que eu falei, alguns outros, eu não lembro exatamente quais, né? Eu acho que não dá para contar. De São Paulo fez 30 anos também. Então, eu acho que não dá para contar a história tanto do SUS como da criação dessas entidades, se a gente não resgatar o momento histórico que a gente estava vivendo no Brasil, né? Era um momento muito especial e, como o Flávio falou, né, de muita expectativa e muita esperança, né? A gente estava saindo de um período de ditadura militar, né, com os partidos extintos, o Congresso sob o controle aí dos governantes da ditadura, e a gente, né, toda a discussão, um movimento de massa muito expressivo, né, que foi o Diretas Já, a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição, né, chamada Constituição Cidadã, né, onde se consagrava uma série de direitos que não existia nem antes mesmo do período da ditadura, e as pessoas com muita esperança e muita expectativa de construir um outro país, né? Um país com menos desigualdade, um país com mais políticas públicas, com menos concentração de renda, com mais democracia, a ideia dos conselhos, das conferências. E acho que, nesse período, né, metade da década de 80, né, que aí tem toda a discussão da Constituinte, depois a Constituição em 88, eu acho que a 8ª Conferência Nacional de Saúde ela teve um peso fundamental, né? Eu acho que ela conseguiu
com pontos polêmicos, com tensionamento, relação público-privado, que até hoje é um tema tenso, né? Ela conseguiu aglutinar um conjunto de atores políticos que depois foram fundamentais no processo de construção do SUS. Mas não só isso. Eu acho que, do ponto de vista mesmo de gerar uma expectativa de que a gente ia conseguir, corrigir todos aqueles processos de corrupção, de desvio de dinheiro que tinha no antigo INAMPES, que a gente ia construir um outro sistema, tal. E eu acho que foi muito nessa expectativa, nessa esperança, que hoje tem gente que fala que era utopia, né? Mas que, naquele momento, era a convicção mesmo de que era possível mudar o país, mudar as políticas públicas e construir um sistema de saúde universal. Quando a gente olha lá os princípios e diretrizes do SUS, né, se a gente não olhar para esse momento político, dá a impressão que a gente estava meio que delirando, né? Porque como é que você vai falar em universalidade, integralidade, igualdade? O SUS fala em igualdade, né? Que a gente traduz depois por equidade. E toda a Constituição, né? O que a gente colocou, quer dizer, o povo brasileiro, as forças organizadas da sociedade conseguiu colocar na Constituição, foi acho que assim, uma proposta extremamente avançada, mas que não estava descontextualizada, né? Não estava fora daquele momento, porque é só olhar o resto da Constituição, né? A Constituição de 88 ela é muito avançada. Eu acho que, se a gente tivesse conseguido, né, nesses 30 anos, colocar em prática uma parte considerável daquela Constituição, esse país seria outro, né? Tudo bem que, logo em seguida, começam as emendas constitucionais para tirar aqueles direitos que estavam apontados, né? Porque, se a gente for lembrar, a Constituição fala de distribuição de terra, de reforma urbana, de escola para todos, de trabalho para todos, moradia, né? Então, era uma Constituição extremamente avançada. E acho também que a engenharia política, né, que a gente propôs para organizar o SUS, quando eu falo a gente, todo o movimento, também foi eu acho que uma ousadia, né? Porque, quando a gente pensa numa política nacional, com formulações para o país como um todo, mas que é de base local, e acho que, em nenhum momento, quando a gente falou local, a gente falou municipal, né? A gente sempre colocou, está na 8080, está na 8.142, está lá colocado que é responsabilidade dos 3 entes pela construção do SUS, né? O municipal, estadual e o federal, né? E essa proposta, eu acho que ela é uma proposta que olha para o Brasil de uma forma extremamente inovadora, né? Eu não posso ter uma fragmentação de 27 sistemas estaduais de saúde, ou 5.500 sistemas municipais, mas também não posso ter um sistema de saúde com as coisas resolvidas e executadas, vamos pensar assim, de uma forma centralizada. Então, essa ideia, né, de você ter um planejamento ascendente, mas com uma firme presença do Ministério da Saúde na formulação, no monitoramento, no cofinanciamento, eu acho que é uma ideia muito interessante, né? Com a ressignificação dessas políticas dentro dos 27 estados do Distrito Federal e, depois, todo um trabalho dentro do município para pensar aquelas políticas a partir das necessidades da população daquele município. E não era possível, eu acho, né, fazer uma política com essa ousadia, com essa radicalidade, né, se a gente não tivesse espaços onde esses 3 entes pudessem pactuar, né? E acho que foi muito bacana também pensar, né, no espaço agora já de CIR, né, das Comissões Interinstitucionais Regionais de Saúde, no espaço da CIB, né, da bipartite, e no espaço da CIT, com representação desses 3 entes, para fazer o processo de pactuação e discussão do SUS, discussão das várias políticas nacionais, né, que tinha
reflexo aí nos estados e nos municípios. E eu não consigo pensar, duas coisas que eu não consigo pensar. Uma é pensar o SUS sem o papel que os municípios tiveram, principalmente na década de 90 e também logo depois do ano 2000. E também não consigo imaginar o papel que os municípios teriam no SUS se não fossem os COSENS e o CONASENS, né? Com 5.500 municípios, você não tem alguma coisa muito bem organizada para ser porta-voz dos interesses nesses espaços de pactuação, eu acho que o SUS não teria a cara que ele tem. Agora, evidentemente, que quando a gente olha para esse momento, né, de criação do SUS, de criação do CONASENS, de criação de uma parte expressiva dos COSENS, eu concordo com o Flávio que a gente também não pode ser saudosista, né, e achar que tudo foi uma maravilha e que agora é que a coisa tá complicada, né? O Flávio fala uma coisa no livro dele, acho que é um grupo de heróicos militantes que deram conta, porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha recurso financeiro nenhum, tinha esses apoios institucionais, né? Eu acho que a OPAS foi importante, a Sônia Terra, que era uma assessora da OPAS, que também acho que foi uma pessoa que acreditou nessa proposta, né? Foi mesmo acreditar. Acho que tinha até entre aspas, um forte componente de voluntarismo, né? Eu lembro que durante 3, 4 anos a papelada do COSENS de São Paulo ficava numa caixa e cada vez que a gente ia fazendo reunião e mudando, a gente ia carregando essa caixa. A gente só conseguiu institucionalizar o COSENS do ponto de vista vamos dizer assim, legal, ele já existia uns 3, 4 anos enquanto movimento político dos secretários municipais. Acho que uma coisa que, olhando para a história, assim, né, pelo menos a minha avaliação, é que, em parte, né, a gente não conseguiu construir o SUS que a gente queria, porque muita coisa que precisaria acontecer nesse país, em outras áreas, não aconteceu, né? A gente precisava de uma reforma tributária, a gente precisava de uma reforma política, a gente precisava de uma reforma urbana, de uma reforma agrária, quer dizer, uma série de políticas que, no seu conjunto, elas iam permitir que nós fizéssemos a nossa parte do ponto de vista de organização, né, de uma política pública, de uma política integral, de acordo com as necessidades do povo brasileiro, seja aqueles que vivem no Pará, seja aqueles que vivem no Grande ABC, seja os que vivem no Rio de Janeiro, com essa particularidade de cada um desses espaços. Hoje tem uma discussão que eu acho que a gente tem que se debruçar sobre ela, sobre a questão da regionalização. Que eu me lembre, tanto o COSENS, né, vou falar do que eu conheço mais de perto, o COSENS de São Paulo, como o CONASENS, que, como eu disse, eu vivi muito os espaços de discussão do CONASENS, sempre defender a importância da regionalização, né? Eu acho que, em nenhum momento, a gente defendeu o que alguns chamaram da municipalização autárquica. Eu acho que, de jeito nenhum, a gente sempre soube. São Paulo tem 65% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, né? O Brasil passa esse percentual. Então, a gente sabia, desde o início, que era impossível ter integralidade sem a gente ter, na região de saúde, uma organização, né, integrada, municípios de grande e pequeno porte, com a coordenação do Estado. A gente sabia que, sem isso, o SUS não iria para frente de jeito nenhum. Agora, isso não foi para frente porque os municípios escolheram o caminho de serem a favor da municipalização e não reconhecer o papel do Estado? Aí eu tenho uma divergência com grandes companheiros que eu respeito muito, que eu leio, que eu me oriento para tomar minhas decisões, né? Mas eu não concordo com isso de jeito nenhum. Eu acho que a regionalização ela não aconteceu da forma como seria necessário para o SUS avançar, e acho que há um consenso entre nós sobre isso, né? Eu acho que tem muitas variáveis que interferiram nisso,
mas eu acho que uma interferência que teve muito peso foi que os estados brasileiros não cumpriram o papel, que eu acho fundamental, de coordenar a regionalização ao longo desse processo de construção do SUS. E hoje, às vezes, eu escuto as pessoas falar, os municípios acharam que eram capazes de dar conta do SUS na sua integralidade, né? E a gente sabe que isso não é possível. Agora, não sei se tem consenso entre nós aqui, mas, na minha opinião, o SUS chegou onde chegou graças aos municípios. Não é à toa que hoje o município está gastando 25%, 27%, 28% do seu orçamento em saúde, e os estados, que a gente até aplaude, quando chega nos 12%, que é o que está definido na lei, e o Ministério, todo mundo sabe, do problema do subfinanciamento federal aí, que vem se agravando nos últimos anos. Então, nós pecamos, ou nós temos uma parte de responsabilidade da questão da integralidade, da construção das redes de atenção nas regiões de saúde não terem acontecido como o Brasil precisava que acontecesse, né? 5.500 municípios, uma diversidade regional enorme. Eu acho que temos que fazer autocrítica, mas, para mim, eu não tenho dúvida de que a ausência dos estados para cumprir de uma forma generosa, solidária, o papel de coordenação da regionalização teve muito impacto na gente não ter avançado como a gente deveria. Então, acho que continua o desafio da construção da regionalização, continua o desafio de fortalecer os municípios e também, né, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que o Ministério da Saúde está passando por uma crise, né? Eu acho que a capacidade de formulação, de monitoramento, de induzir política, de nos estimular, nós que estamos lá na ponta, a nos envolvermos com a implantação das políticas nacionais, eu acho que o Ministério perdeu muito, porque, evidentemente, que eu sei que o Ministério é um espaço político, né? Agora, sempre, ou pelo menos por um bom tempo, desde que o SUS vem se consolidando, né, a gente sempre teve equipes técnicas bem formadas, competentes no Ministério. E, ultimamente, há um esvaziamento da capacidade técnica de formular, de monitorar e de entusiasmar, né? Eu não me entusiasmo com o ministro atual e nem me entusiasmava com o anterior, né? Então, acho que isso também é uma coisa que, e, evidentemente, não quero nem entrar nesse assunto, porque, senão, a gente não fala de outro assunto, que é o problema do subfinanciamento, né? Se já estava difícil, né, a partir de 14, 15, que a gente já começa a viver um ajuste fiscal no governo federal, nos governos estaduais, e um forte impacto do financiamento da saúde nos municípios, com a emenda constitucional 95, a gente tem ainda uma situação mais grave e, do ponto de vista de perspectiva histórica, se a gente não tiver força política para derrubar essa emenda constitucional, eu acho que o SUS corre, sim, o risco de sobrevivência. Eu acho que, para começar, é um pouco disso a minha contribuição.